acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis. Até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos é que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade, aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que o decorrer do tempo mostrou a assertividade da contratação. Assim como Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Segundo São Paulo, nós assumimos com uma dívida, ela aumentou. Esse aumento da dívida foi exatamente para investir em competições. Se naquele momento que estava prevista uma venda do Pablo, do Nestor e o Beraldo foi depois, conseguimos, mas o Pablo e o Nestor tiveram lesões gravíssimas, criou-se um buraco dentro da nossa situação financeira. E o São Paulo, nessa transição, depois dessas conquistas de reconexão com o torcedor, reconexão com a vitória, ganhando clássicos novamente, nós tínhamos que, pela necessidade, priorizar a recuperação financeira. Então, é basicamente isso. Quando você vende um menino da base, você tem que vender para pagar as outras contas. Quando muita gente fala, a despesa do futebol aumentou porque você precisa competir. Em alguns itens do custo total, você tem lá renovação de contrato e tem luvas. Você tem aumento de salário depois de conquista. Tem uma série de itens que traz um aumento natural, orgânico da folha salarial, inclusive. Então, depois disso, nós temos que cumprir os números que nós aderimos ao FDIC, que é responsável, em cima do que o Gabriel Sá falou, responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade hoje que é o quanto possível cobrir custos e equilibrar o São Paulo. E já estamos conseguindo. Esses números que eu coloquei agora, que eu soube ontem à noite, me deixou extremamente feliz. É um sinal, eu vejo tanta instituição que aumenta a dívida, a nossa tem diminuído. Então esse ponto é claro que eu gostaria que um jogador da base conseguisse ficar mais tempo. E vamos, oxalá, conseguir no momento adequado, onde tivermos menor pressão financeira. O São Paulo está em reconstrução e nós não temos dúvida que o São Paulo para 2030, onde não há adiantamento de receita, o São Paulo traz bons contratos, com bons reajustes na mesa do futuro presidente, para que ele assuma o São Paulo diferente do que eu assumi, sem contrato, na pandemia, etc. Foi uma longa história. O primeiro tempo do primeiro mandato, eu quase morri de Covid. O Crespo estava aqui, também ficou internado. Foi um momento difícil, não tinha jogo, ora tinha jogo, quando tinha jogo não tinha público, às vezes não tinha transmissão. Foi um momento muito difícil. E nós superamos ganhando títulos. E eu sempre falo, na pergunta do Silvestre, que ganhar títulos disputando com Palmeiras e Flamengo tem um símbolo. São os clubes com melhor condição financeira, porque fizeram uma lição de casa lá atrás, o que nós estamos tentando fazer agora. Olha, primeiro nós temos que entender que o departamento médico recupera jogador lesionado, né? Muita gente às vezes critica o departamento médico, ele recupera o jogador que vem lesionado. Vocês estão voltando muitos aqui ao CT, nós reformamos toda a nosso Refis, que é o Refis Plus, os vestiários. Então, o que se tem de melhor de equipamento está aqui, de profissionais também. Eu acredito piamente que é algo que acontece em todos os clubes. Se você puxar hoje uma pesquisa das lesões que acontecem nos outros clubes, também é muito grande. No São Paulo aconteceram coisas, como você disse, atípicas, né?
você tem uma trombose no Luiz Gustavo, você tem o Lucas, que nunca tinha se machucado, machucou, o Oscar, que foi uma infelicidade, você tem 3 centroavantes com LCA, ligamento cruzado anterior, sem contar outras corriqueiras que deixou o Arboleda fora, etc. Eu acredito que é um conjunto de excesso de jogos, gramados ruins e gramados diferentes. Você joga no sintético de uma qualidade, depois joga no sintético de outra qualidade, você joga num gramado que a gente sabe que tem muitos gramados ruins, naturais, e o excesso de jogos, né? Então você tem que pensar em ter um elenco de 40 atletas no mínimo. É muito difícil. Então eu acredito que fica nessa conta. Agora, nós temos bons profissionais que recuperam, o departamento médico recupera jogador, põe para jogar novamente, mas temos que entender isso como uma questão até do Brasil em termos de calendário e de características de péssimos gramados e péssimas estruturas, além de viagens, etc. Primeiro, nós tínhamos que reconectar o torcedor com a vitória. O São Paulo voltou a receber o torcedor batendo todos os recordes, porque o São Paulo começou a ver que era um time competitivo. O São Paulo tinha um tabu contra o arquirrival no campo deles que não ganhava e ganhou. O São Paulo quebrou outros tabus, ganhando do Fortaleza lá, do Atlético Mineiro, etc. Mas isso, claro, que não conta a espiral que nós tivemos de crescimento da dívida, que também faz parte de um custo competitivo. Porque quanto mais você tem custo competitivo, mais você tem que investir. Não preciso dar exemplo de outros clubes que estão aí. É uma dificuldade. Você tem que fazer uma opção e buscar um equilíbrio. Na verdade, hoje, a notícia que o torcedor pode ter certeza que estamos no caminho certo é o relatório que deverá sair entre amanhã e depois, o relatório financeiro, que já aponta que de janeiro a setembro o São Paulo diminuiu a dívida em 57 milhões. Esse é um dado novo que eu estou dando agora, e dá um superávit de quase 20 milhões. O relatório será disponibilizado, assim como foi o relatório médico, o relatório de saúde, amanhã ou depois. Eu estou conversando com o pessoal para fechar isso. Então, Silvestre, eu acredito que com esses viés de dívida, baixando a dívida, com o viés de superávit já apontado, o São Paulo demonstra ao torcedor que agora, na segunda parte do mandato, é como se fosse o primeiro tempo. O primeiro tempo foi tentar reconectar o torcedor com conquista. O segundo é priorizar a revelação à base como ativo estratégico, é o que nós estamos fazendo, e o pilar financeiro de equalização da nossa dívida. Já tem bons resultados, o FDIC funcionando muito bem, reduzir 57 milhões uma dívida nominal é algo muito importante, muito importante. Você vê que as dívidas dos clubes elas estão subindo, a nossa está com viés de baixo. Isso já é um sinal. E mais do que isso, um superávit até setembro. Claro que nós vamos ter outubro, novembro, dezembro. Então é uma luta permanente que culturalmente todos nós diretores estamos empenhados em fazer. Acho que esses números, além das conquistas em campo, retratam o que São Paulo está no caminho certo. Ele era um pouco mais jovem, sim, quando nós o convocamos, e um jogo da Rússia, o pai faleceu, e aí todos os integrantes lá no jogo da Rússia não sabiam como dar notícia. E aí me pediram para que eu desse a notícia. Tá, então eu não sabia como começar. Eu comecei titubeando, mas fui aprofundando o assunto do meu pai, que tinha falecido quando eu ainda nem jogava futebol, mas eu não tinha nem me conheceu como técnico. E bom, e aí fui que ele começou a entender. Sim, daí a gente chorou, se abraçou, consolei o Cristiano, tá? E ele então, eu disse: agora, Cristiano, tu pega as tuas coisas e a gente vai providenciar o avião, falar com o seu Carlos Godinho, que é um dos gerentes maravilhosos que a gente teve em Portugal. Ele falou: não, eu vou jogar, professor. Filho, vai para casa, vai para lá, eu vou jogar, professor. Depois do jogo, eu vou embora. Eu não vou fazer mais nada em casa. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Então pode contar comigo, Cristiano. Pessoa maravilhosa. O jogador, um dos mais esforçados que eu já vi, uma das pessoas que mais se dedica a jogar futebol que eu já conheci na minha vida.